E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo da Prio a gente vai dar uma olhada na capacidade produtiva da empresa, ver também aí como que Peregrino está afetando essa capacidade produtiva, né? Porque agora ele é o principal campo com a maior proporção aí, é o que fornece a maior parte da receita. Ele está entrando em operação, ela vai adquirir o campo totalmente já em 2026, assim, no começo do primeiro trimestre do ano que vem. E vamos tentar chegar também num preço assim que ofereça um retorno razoável pra gente, tá? Só lembrando, né, que esse vídeo não é uma recomendação de investimento e vamos continuar então de onde a gente parou no vídeo anterior. Então a gente está vendo aí os campos da Prio, se vocês podem ver, e a gente vai dar uma olhada sobre a capacidade produtiva desses campos, né? Ali tem a porcentagem da participação dela em cada campo. Ali Peregrino está com 40, mas para esses cálculos ali eu já vou considerar 100 mil barris por dia, tá? Esses PPD ali são barris de petróleo por dia que ela tira. Ela divulga ali que em 2024 foi uma média de 84 mil barris, tá? Mas Peregrino ali já começou a atingir 100 mil barris por dia e no finalzinho ali de 24, tá? Então 25 a gente já pode contar que Peregrino está produzindo 100 mil barris por dia. E eu acho que como ela deve estar com uns 80% ainda do campo total, uns 80 mil barris, a gente já vai considerar 100, tá? Para os cálculos que a gente vai fazer mais da frente. Então a gente viu essas porcentagens. Ela detém campo de frade, polvo e o albacora quase 100%, só o albacora que ela tem 90%. Então isso aí dá quanto de barris por dia assim, que a gente pode esperar para cada campo, tá? Ali eu botei um mínimo e um máximo, para a gente ter uma noção assim. A gente vai ser bem conservador nessa análise aqui e considerar sempre o mínimo para os nossos cálculos de preço, tá? Porque a gente não quer sempre esperar o máximo e depois sofrer uma perda ali, né? Ou uma surpresa não muito agradável, tá? Mas ali tem o mínimo e o máximo que cada campo, né, estimado, assim, tá? Tá, galera? Em valores próximos. Ali o Wahoo tá zerado, mas a gente vai considerar uns 20 mil, tá? Por que acontece? O Wahoo vai fazer um tieback com frade. O que é tieback? Né? São termos ali mais técnicos, mas ele vai aumentar a capacidade desses dois campos. Lembra que a empresa faz aquele tipo de junta um campo com o outro, faz certos tipos de engenharias para diminuir as despesas operacionais, aumentar cada campo. Então, basicamente, vai virar, tipo, como virou ali embaixo, polvo mais tubarão martelo, provavelmente vai virar mais para frente frade mais Wahoo, tá? E vai aumentar, provavelmente, em 30 mil barris por dia, 40 mil barris por dia, assim, 40 mil sendo bem otimista, tá? Então, eu vou considerar para o Wahoo ali mais para frente uns 20 mil, sendo conservador, tá? Barris por dia. Ali, potencial do Peregrino, 100 a 120 mil, tá? Do campo total. E como ela vai adquirir a totalidade, a gente vai considerar 100k já a partir de 2026 ela já vai ter, tá? Mas só para situar vocês aí. Então a gente vai estimar, se a gente tem os barris por dia, né? Quantos barris por ano a empresa pode esperar de gerar desses campos, né? Então eu tenho aí os valores para vocês. Peregrino, 32 milhões e 800 mil barris por ano. Albacora com 7, então tá aí para vocês darem uma olhada no máximo e no mínimo, tá? Mas por ano a gente estima aí que a empresa não faça menos de 58, quase 59 milhões de barris de petróleo, tá? E um cenário mais otimista, uns 66, quase 67 milhões de barris. Ali a gente está considerando o fator de disponibilidade de 90, tá? Às vezes tem umas paradas, porque já tem as paradas programadas para manutenção, acontece de eventualmente ter uma parada ou outra, então o campo está parado, né? Não está gerando nada ali. Os dias a gente está considerando o ano inteiro. E a gente chega ali com esses valores ali por ano, por dia seria na faixa dos 160 mil a 183 mil barris por dia que a empresa geraria. Tá, então assim, beleza, eu já tenho a quantidade de barril que a empresa está extraindo lá. Mas quanto que ela vende isso? Para a gente chegar a uma receita, assim, estimar uma receita. O preço do Brent, lá, do barril de petróleo, está 62, em média, tá? Quando eu estou gravando esse vídeo, está nessa faixa de 62. Só que em cada campo da empresa, ela não... esse óleo que ela está tirando, ela não vende por esse valor de 62, tá? Tem os descontos em relação ao Brent.
Se vocês pararem para ver ali, Peregrino é o que tem maior desconto. Por quê? Porque eles falam que é um óleo mais pesado. Então, ela consegue vender ali na média dos 51,5 dólares, tá? E os outros um pouco maior ali. O de Wahoo ela conseguiria vender em 60, Frade 58. Tudo isso, gente, essas informações que eu tô tirando, vocês conseguem tirar de todos os documentos que tem lá no portal do relação com o investidor da empresa, no formulário que elas mandam, porque ela manda para a CVM, formulário de referência. Tudo isso tem lá, tá? E a gente está sempre fazendo uma estimativa, assim, tá? Então aqui, com a receita, a gente consegue chegar a uma receita estimada em dólar, que ela poderia ter, né? Aí tá aqui mostrando para vocês, se vocês quiserem ver por campo, mas seria um total aí de uma receita mínima que a gente poderia esperar, seria uns 3 bilhões e 200 milhões de dólares, e um total de quase 3.700 bilhões, tá? Aí a gente considera uma taxa do dólar para o real de 5, para ser conservador também. Então a gente chega ali numa receita mínima, uma receita entre 16 bilhões de reais e 18.400 bilhões de reais. Tá em linha com o que a gente está vendo, tá? Então, aí tá, beleza, já tem uma receita mínima que a gente pode, né, estimar. Mas, e esse campo? Qual a maturidade desses campos? O quanto que eu posso esperar que a empresa vai continuar extraindo o óleo deles? Porque eles não vão durar para sempre, né? Eles têm uma vida útil, né? Eles vão uma hora acabar o óleo lá. Então, o que eu posso esperar desses campos, né? Eu busquei algumas informações. O que acontece? A empresa, ela divulga, tem umas empresas que fazem esse serviço, né? Não vou nem falar o nome da empresa aqui, mas tem uns relatórios lá no portal. Uma empresa que sempre faz todo ano uma análise desses campos, uma empresa especializada nisso, e a Prio divulga lá no site. E eles classificam as reservas, no caso assim, provadas, reservas provadas, prováveis, possíveis, tá? Aí eu botei aí os números para vocês verem em quantidades de barril, tá? Então a gente vê aí que provada já tem 860 Então a gente vê aí que provada, reservas já provadas, né, já confirmadas, tem no total ali uns 860 milhões de reserva de barris que eles podem extrair dessa reserva. Se a gente considerar a esses 860 milhões as reservas prováveis, a gente chegaria a um total de 918 milhões, aproximadamente, tá? Se botar essas possíveis, a 1 bilhão e 91 milhões. Mas a gente vai ser um pouco conservador, acho que a gente deveria chegar nas provadas mais as prováveis, tá? Sabendo que vai ficar ali próximo daquilo ali, ou para mais ou para menos, dependendo. Então é isso aqui, tá? Aí com isso, quantos anos, né? Dada a capacidade que a gente viu ali da Prio, que a mínima ficaria 58 milhões de barris por ano, né? E o máximo 66, quase 67 milhões de barris. Isso daria aí uma vida útil assim dessas reservas de 14 anos, quase 14 anos e meio, considerando o mínimo, né? E considerando que ela vai operar no máximo lá uns 12, quase 13 anos ali de vida útil, tá? Considerando as provadas e prováveis, tá? É esse valor aqui que a gente chega. E aqui embaixo, nesse último aqui, eu mostrei para vocês, quer dizer, eu fiz assim aqui para vocês com o valor do petróleo, tá? Pra gente ter uma noção de quanto essas reservas valem, né? Porque a gente tem ali a quantidade de barris, tá? Quanto que a gente tem o valor por cada barril. E vamos ver aqui. Provar aqui. 1P, 2P, 3P são a nomenclatura que eles usam nesse relatório. Então, 1P seriam só as já comprovadas, 2P as comprovadas e prováveis e a 3 com as possíveis também. Então, a gente chegaria ali a um valor total de 48 bilhões, tá? Só com as comprovadas de dólares e um valor máximo ali com as possíveis também de 63 bilhões de dólares. Se a gente considerar o dólar a 5, a gente está falando aí da ordem dessas reservas da Prio, que ela pode extrair de valor dessas reservas aí durante todos esses anos na faixa dos 242 bilhões e entre 242 bilhões a 315 bilhões.
tá? A gente está falando de uma empresa que tem valor de mercado aí de 35, quase 36 bilhões, dependendo aí da cotação, né? Que eu não sei agora quanto é que tá, mas a Prio está nessa faixa aí, dos 30 e poucos, abaixo de 40 bilhões. Então, com isso ali, considerando esse valor de 35 bilhões e meio de valor de mercado, a gente vê que as reservas da Prio dão ali quase, ela tem reservas que são quase 7 vezes o seu valor de mercado, né? Então ela tem petróleo aí para extrair. E essas reservas a gente viu ali que tem uma vida útil mínima de 14 anos e 13 a no máximo 16 anos. Então ela vai ter que continuar adquirindo outros campos para aumentar essa vida útil, tá? Claro que a gente viu aqui que Peregrino, ó, Peregrino tem uma reserva de, por exemplo, provada de 267 milhões. Só que ela está tirando ali do Peregrino 32, quase 33. Então o Peregrino não vai durar nem 10 anos, tá? Então, por campo, esse vida útil pode ser diferente, pode ser menor. Mas do total de reservas que ela tem, a gente pode esperar uma vida útil aí entre 13 a quase 16 anos, tá? Como é um vídeo, o foco do vídeo é ser mais curto, né? Entrar muito em detalhe, para não ficar uma coisa muito grande, muito extensa. Então eu estou fazendo assim a vida útil mínima, mas poderia fazer por campo, tá? E ter uma noção de qual ano que cada campo vai parar de contribuir para a receita, quais são os planos da empresa para substituir esses campos. Mas nos próximos 5 anos, diria eu que está tranquilo, tá? Então foi isso sobre a capacidade produtiva da Prio. Agora a gente vai chegar num valor de qual preço seria um preço agradável, né? Assim, digamos, um preço razoável para a gente pagar se a gente quisesse adquirir a PetroRio. PetroRio não, perdão, a Prio. Então, vamos chegar lá supondo, a gente vai ter que supor duas coisas, tá? Um retorno. Qual é o seu retorno mínimo, assim, que você espera obter? Espera não, né? Esperar a gente quer sempre o máximo de retorno. Mas qual o retorno mínimo que você faz questão de ter? O que você, né, você só entra se ele te der no mínimo esse retorno. No caso, eu fiz dois cenários aqui para vocês, tá? Para a gente chegar a uma faixa de preço. De 12% e de 15%. Tá? Isso vai variar muito no preço. Pode ser que se você botar um retorno muito alto, você nunca vai chegar naquele preço. Tá? Nunca vai ter oportunidade de comprar a um preço que te dê esse retorno. Mas vamos lá. Considerando uma pessoa que para ela tá de boa 12% ao ano, todo ano, né? O CDI, a taxa Selic tá 15, né? Bruta, né, no caso. Tá pagando mais, certo, mas uma hora não vai estar mais, né, gente? Uma hora a taxa Selic aí vai cair, né? Uma hora vai ter que cair. E você está considerando aqui, nesse caso, um retorno 12% ao ano, todo ano, tá? Então, vamos ver aqui. Um retorno mínimo de 12, está mostrando ali. Aí tem esses dados aqui que a gente já teve nos outros vídeos. Capacidade da empresa de 58 milhões de barris por ano, no caso aqui. Uma receita mínima que a gente viu sempre sendo, né, mais conservador ali. Foi o que a gente acabou de ver na capacidade produtiva. Uma receita mínima de quase 3 bilhões e 200 milhões de dólares, que seria com o dólar a 5, que a gente está considerando uma receita em real de 16 bilhões de receita por ano, tá? A quantidade de ações que a Prio tem em circulação aí, quer dizer, emitidas, ela tem um total de quase 900 milhões de ações, tá? E aí qual foi o cálculo aqui que eu fiz, basicamente, tá? A gente vai ter que estimar a margem, né? Lembra que a gente vai ter que estimar a margem líquida, porque das nossas demonstrações a gente viu que tá tudo com um monte, tem o caso de Peregrino, tem os campos que entram novos, tem coisa não recorrente. Então a gente tem que olhar a trajetória da empresa todos esses anos e estimar uma margem, ó. Eu acho que dado... Aí eu botei 3 cenários para vocês. Se você é uma pessoa mais conservadora e acha que a empresa vai manter uma margem de 32,5%, ou se você já é mais otimista, não, acho que ela vai conseguir uma margem de 40% e margem líquida de 40%. Então, a cada 100 dólares que ela tá de receita que ela está tendo, 40 dólares vai ser de lucro, entendeu? Seria essa margem de 40 e conceito de margem líquida, tá? Então eu fiz esses 3 cenários, você pode ser mais conservador em relação à margem que ela vai tirar de lucro, porque a gente vai ter que estimar aqui, não tem jeito. E com isso, com essa margem, se eu tenho essa margem já estimada e eu tenho essa receita aqui minha estimada também, uma receita mínima,
eu chego a um lucro que eu espero que ela dê, né, por ano, de 5 bilhões aqui, com a margem de 32, a 6 bilhões aqui com a margem de 40, tá? Lucro líquido no caso aqui. E o que é esse PL de 6 aqui que eu botei aqui? Um retorno de 12, tá? Um retorno de 12%. Se você é uma pessoa que quer um retorno de 12% no mínimo, isso significa que se você investir 100 mil, digamos assim, 100 mil na Prio, quando você vai chegar a 200 mil? Quando você vai ter o retorno total desses 100 mil que você investiu, né? Em 6 anos, tá? E o mesmo aqui para esse de 15, né? Um retorno de 15 seria, no caso, quase 5 anos, 4,96 anos, que você retiraria desse investimento. Por isso que eu botei um preço sobre lucro aqui. Você retiraria desse investimento o que você investiu, tá? Então, supondo que eu vou ter tudo que eu investi em 6 anos, 6,1 anos, né? Qual vai ser o meu lucro total? Se eu estou estimando aqui, com a margem de 32, por exemplo, que ele vai me dar por ano um lucro de 5.200, e eu vou receber esses 5.200 por 6,1 anos, vou chegar a um lucro total, né, da empresa durante esse período de 6,1 anos de quase 32 bilhões de reais, tá? E nas outras margens aqui, esses valores aqui que vocês estão vendo, tá? Beleza. Tem agora 32 bilhões que eu estou esperando receber da Prio de lucro nesses 6,1 anos, né? Quanto que isso me dá por ação? Se eu tenho um total de quase 900 milhões de ação, eu pego esse 31.914 e divido por esse número de ação da empresa, e eu tenho que, durante esses 6,1 anos, eu espero que, com essa margem, que a empresa me dê um total por ação de 35,62. Então, se eu quero, né, se é isso que ela vai me dar, esse é o meu preço máximo que eu posso pagar. Porque se ela vai me dar isso no máximo, e eu quero ter um retorno de 100% desse valor que eu vou investir nela durante esse tempo, e esse é o valor por ação que ela vai me dar durante esse tempo, de 6 anos, eu chego a um valor máximo aqui de 35,62, que eu estaria disposto a pagar pela Prio, tá? Se eu for um pouco mais otimista, você vê que o valor aumenta. Se eu considerar uma margem líquida de 35, eu chego a um preço aqui de 38, de 40 a 43, então você fica aí nessa faixa aí de preço, entre 35,60 e 43, dependendo do seu grau de otimismo aí em relação à margem de lucro da Prio, tá? E do seu retorno também. Então, se eu quero 12%, eu deveria investir entre essa faixa de preço. E se eu quero um retorno no mínimo de 15, porque eu acho que a Prio, para eu investir nesse investimento, tem que ser 15 no mínimo, senão não compensa os meus riscos, seria, por uma margem de 32, seria um preço de 28, quase 29, e por uma margem de 40, seria um preço de 35,60, tá? Eu não sei agora quanto a Prio tá, mas ela tava na faixa dos abaixo de 40, tá? Faixa dos 38, quando eu tô gravando esse vídeo aqui. Teve aí uns meses passados que ela foi para quase 35, ficou nessa coisa de 35, 36, foi para 40, volta para 38, tá por aí. Então, tá uma faixa de preço que, uma vez você definir, se eu definir o preço que eu quero investir nela, eu consigo entrar, tá? Mas então é isso, gente. O preço tá aí, foi esse o critério que eu adotei para chegar nesse preço. E vocês veem que tem muitas estimativas, né? Tem muita coisa subjetiva que a gente tem que levar como base aí. A gente tem que levar como base que a gente está levando aqui esse valor em receita mínima, que a gente já estimou, essa margem mínima que a gente tá estimando, $1 que não vai cair a menos de R$5, é isso que a gente está levando em consideração, né? E pode acontecer outras coisas, né? E o que acontece? A margem da Prio veio 10%, o dólar caiu para 4,50, você acha que isso é temporário? Provavelmente o preço da cotação vai refletir isso. Vai impactar no lucro e vai refletir isso. Se você acha que é temporário, se a gente analisou, viu que é não recorrente, você gosta da empresa, são esses momentos que é a oportunidade para a gente entrar na empresa, né? Comprar as ações da empresa, pelo menos é isso que eu faço para mim. E é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá, e agora vamos falar sobre a gestão da Prio e finalizar o vídeo.
Para não ficar um vídeo muito longo, vamos falar sobre a gestão da Prio no próximo vídeo, que vai ser o último vídeo sobre a empresa, tá? E nele também eu vou dar umas conclusões finais sobre o que eu acho que vocês deveriam assim, se atentar se decidirem mesmo investir na empresa, tá? Quais os riscos principais, assim. Então, muito obrigado por assistirem. Se gostaram aí do vídeo, eu peço que assistam o próximo, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.